Eu falei com você o que ia ministrar hoje? Falei? Não. Eu te liguei? Não. Irmãos, eu não falei nada com essa irmã. Simplesmente recebi o convite dela para estar aqui. E nós preparamos a palavra. Desde aquele dia que você falou comigo, nós começamos a preparar a palavra. E todas as palavras, todas que eu preparei, que eu escrevi, todas já foram faladas aqui. E eu poderia só saudar vocês com a paz do Senhor e sentar ali, porque o Senhor já falou tudo aqui, né? Mas como Ele nos deu uma palavra, a gente vai transmitir essa palavra para os irmãos, né? Deus continua trabalhando. Como a minha esposa falou, hoje foi um dia assim. Hoje foi aquele dia, sabe? Sabe aquele dia? Eu fui no postinho simplesmente para pegar uma receita. Eu precisava, um atestado. Eu precisava de um atestado, né? Que a idade chegou. E os nossos médicos começam, você tem que fazer academia, não é isso que eles falam, gente? Você tem que fazer academia e tal, né? Fazer isso e aquilo. Aí eu fui buscar esse bendito atestado, né? Quando a irmã enfermeira foi aferir a minha pressão, 17/10. 17/10. Aí eu falei assim, mas eu não estou sentindo nada. Nada, não estou sentindo nada. Do jeito que eu estou aqui, pelo contrário. De manhã eu estava melhor do que estou agora aqui. 17. Irmãos, foi uma correria ali naquele postinho, busca remédio, dá remédio para ele. Me deram 2 captopril. Colocaram embaixo da minha língua e tal. E eu ali, né, sentei, fiquei quietinho. Depois de 45 minutos, a gente vai aferir a sua pressão novamente. Aí a mesma irmã que fez isso, ela regalhou os olhão. Pastor, o que está acontecendo com você? O remédio não diminuiu sua pressão, não, aumentou. Foi para 18/10 a pressão. E eu ainda, do mesmo jeito que eu estava. Aí foi mandaram para a médica. A médica ficou assustada, veio e me deu mais 3 remédios de pressão. Me deu um diurético, me deu de pressão e me deu um outro que eu não sei, né? Depois disso tudo eu fiquei 45 minutos sentado, né? Aí a pressão deu uma descida para 15/9. Eu disse, agora o senhor pode ir embora, né? Só que amanhã o senhor volta de novo aqui, eu preciso ver o senhor novamente. Então hoje o dia foi daquele jeito, mas eu já sei por quê. Meu Deus. Eu já sei por quê. Aí, já para sair de casa, eu não sei se a pressão começou a baixar, varão. Aí começou, não falei para ela não, porque falar para ela fica preocupada. Aí começou, sabe aquela leseira que dá no seu corpo? Começou a dar aquela leseira no meu corpo, assim, a perna meio... Aí eu corri, fui, comi uma banana, né? Tomei um gole de café. E eu falei assim, Senhor, eu estou indo para fazer a tua obra, a tua vontade. Senhor, regulariza a minha pressão. Não é possível, né? E aqui a gente está bem, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nós passamos um susto hoje, né? E a minha pressão quando sobe, aí eu falei para você, né? Aí eu falei, olha, minha pressão subiu, ora por mim aí. Quando a minha pressão sobe, eu sinto, dá uma dor na minha nuca, fica doendo aqui atrás. Então aí eu corro para tomar outro remédio, que de manhã eu tenho que tomar, né? Só que hoje, nada. Mas tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo 10, o verso 23. E o tema que o Senhor deu para nós, a promessa ainda está de pé. E a nossa irmã cantou justamente o mesmo tema. Eu falei assim para minha irmã, olha tudo que, né? Cadê a menininha? Sumiu? Tá ali. Ah, tá ali. Depois eu quero dar um abraço nela.
Hebreus, capítulo 10, verso 23. E se você já quiser marcar aí, já marca Salmos 89, verso 34. Já deixa do jeito, eu vou esperar você. Se quiser já procurar, deixar, né? Salmos 89, verso 34. Só de ler esses dois primeiros você já vai entender a mensagem que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém? Então vamos lá primeiro, Hebreus 10. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Vou ler novamente. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Salmos de número 89, verso 34, diz assim: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Não quebrarei, tem umas traduções que dizem, eu não quebrarei as minhas promessas e não alterarei as palavras que saíram da minha boca. Amém? Amém. Todos nós aqui temos promessas, amém, irmãos? Amém. Né? Eu tenho algumas promessas e várias que o Senhor fez, elas se cumpriram na minha vida. E tem algumas ainda que ainda não se cumpriram, mas eu sei, porque foi Ele que prometeu, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Veja, eu posso, qual é o nome do pastor? Paulo. Eu posso prometer algo para o pastor Paulo. Eu prometo para ele, pastor Paulo, ó, você vai casar, então eu vou te dar uma geladeira, né? Eu posso prometer para ele, não posso? Só que ele pode confiar plenamente em mim? Pode? Não pode. Por que ele não pode confiar plenamente em mim? Até deveria. Porque o homem ele tem que ter palavra. E ele tem que cumprir com a sua palavra. Mas a irmã falou aqui, nós somos humanos. Nós erramos. E se naquele dia de comprar o presente para o meu irmão, eu quebro, eu não consigo atender, não consigo cumprir. Mas isso acontece conosco, mas não acontece com Deus. Deus, quando Ele promete, Deus é leal, Deus é fiel. Deus, a palavra que Ele lança não volta para Ele vazia de forma nenhuma. E ela se cumpre no momento certo, no dia certo, no momento exato, se cumpre a palavra de Deus. O que diz Eclesiastes 3? Que existe um propósito, né, debaixo do céu. Então Deus, Ele nunca falha. Mas nós queremos que o que Deus prometeu chegue de ontem para nós. Nós queremos que aquilo que Ele prometeu para mim, prometeu para nós queremos que seja logo, rápido. Mas uma coisa eu entendo. Eclesiastes 3 diz que o tempo não é nosso, o tempo é dele. E Ele sabe como fazer, Ele sabe como agir, Deus sabe como conduzir as coisas, Deus sabe como fazer tudo. Aleluia, glória a Deus. Mas é natural que nós ficamos preocupados, não é? Tem pessoas que têm uma certa enfermidade, né? E Deus já disse que vai curar. Deus já disse que vai fazer a obra. Só que como nós somos carne, né? Nós já queremos para ontem. Ah, Deus falou, nós queremos para ontem. Não é verdade? Tem pessoas aqui que é ansiosa, não? Tem? Você. Eu não precisei falar. Ela falou você. Porque eu sou assim.
Paulo, não me prometa nada para mim, por favor. Não fale que você vai fazer nada para mim. Irmão, eu não sei esperar. Eu fico contando os momentos, as horas, os minutos, né? Poxa, o pastor Paulo, ele falou para mim, olha, até, ó, já é dia. Não chegou. Porque nós somos muito ansiosos. Mas o segredo da nossa vitória está, sabe aonde, irmãos? Na espera. Na espera, nós precisamos ter paciência, mas é difícil demais ter paciência. É fácil, irmãos? Não. Mas a promessa ainda está de pé. Aleluia. Aleluia. Não terminou, não acabou. Não teve fim ainda. Deus prometeu, tem um momento certo, exato, e Ele vai cumprir. Deus vai fazer o que Ele prometeu para você. Aleluia, Jesus. Deus nunca deixa, Paulo, Deus nunca deixa a gente no vácuo. Percebe? Você está entendendo a palavra, né? Deus nunca deixa a gente no vácuo. Se Ele falou, vamos esperar. Aleluia. O que o salmista disse? Esperei. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pensa, o nosso Deus se inclinando para nós. Será que nós somos qualquer coisa? Aleluia. É, Paizinho. Será que nós somos qualquer coisinha do nosso Deus, o Rei dos Reis, se inclinar, Milton, para ouvir o meu clamor, eu adorar, eu exaltar, eu a glorificar o nome dele? Ele se inclina. Você não tem paciência de se inclinar para ouvir a voz do seu filho. Você não tem. Nós não temos paciência para ouvir o que a esposa vai falar, o que a noiva vai falar, que o noivo vai falar, que o filho vai falar. A gente não tem paciência. Mas o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele é paciente. Ele se inclina, pensa, Ele se levantando do trono, se inclinando para ouvir a sua voz. Aleluia. Ouvir a minha voz. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Nós viemos aqui esta noite, não simplesmente para ouvir o pastor pregar, para ouvir a irmã cantar, não. Nós viemos neste lugar para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus, porque no momento que nós adoramos, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, Deus vai fazendo, Deus vai curando, Deus vai libertando, aleluia. Deus vai salvando, Deus vai abrindo porta. Né, pastor? Tem coisas que nós nem imaginamos que Deus vai fazer e Deus já está fazendo. Aleluia! Glória a Deus, eu creio, Jesus. Algumas vezes a nossa vitória está pertinho de nós. Pertinho de nós. A nossa vitória, as nossas bênçãos, elas já foram conquistadas. Deus já liberou para nós, Deus já deu para nós. Basta Paulo esticar assim, ó, pegar, Senhor, é meu, e tomar posse. É verdade. Mas por quanto tempo ainda nós iremos ficar duvidando da palavra do Criador? Quanto tempo nós vamos ficar ainda duvidando, Jesus, é verdade. reclamando ainda, olha, Deus não chegou, Deus não veio, olha, o Senhor prometeu, eu vou sair daqui, vou para lá. Não, irmãos, espera. Glória a Deus. O segredo do cristão é esperar. Esperar. O Pai sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E todas as palavras que saiu da boca dele a nosso favor não vai voltar para ele, ele não vai retirar, Deus não retira nada que falou ao seu favor, ao meu favor. Glória a Deus, isso é verdade. Deus falou, Pai. Irmão, está dito. Deus falou, está falado. Nós precisamos aprender a tomar posse
daquilo que Deus já liberou para nós. Aleluia. Deus, ele não esquece. Deus não esquece. Deus lembra. Eu vou citar sempre o nome dele, porque Deus tem um negócio com a vida desse homem. Eu posso esquecer do Paulo. Posso esquecer dele. Ele me passa a usar, poxa pastor, tem 15 dias que você não dá aula. Ô meu irmão, esqueci de você. Mas Deus não esquece. Isaías capítulo 49, verso 15 e 16 diz assim, olha, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Deus trabalha em todo o tempo a nosso favor. A gente pensa que Deus não está olhando, mas Deus está vendo. Deus nos contempla, pastor, a todos os momentos, a cada segundo. Deus sabe, conhece você, sabe o que está acontecendo com você, sabe qual é a sua luta diária, Deus sabe. A irmã não precisa nem falar para ele, porque ele já sabe. Aleluia. Salmo 139 diz que antes que as palavras estivessem nos meus lábios, ele já sabia. Aleluia. Ele conhece, ele sabe. Verdade, Pai. Aí eu paro para pensar e pergunto, quem sou eu? Aí Deus diz no Salmo 139, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, tu já eras meu. Aleluia. Glória a Deus. Somos dele, eu não tenho dúvida, Paulo, que Deus tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas ainda. A única coisa que eu quero pedir para vocês, esqueça daquela frase, o melhor de Deus ainda está por vir. Irmão, esqueça a frase, porque o melhor de Deus foi Jesus Cristo que Ele mandou na cruz do Calvário para nós. Aleluia. Oh, glória. Não tem nada melhor do que isso, irmãos. Verdade, E nós, Pai. algumas vezes nós falamos, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, irmãos, o melhor de Deus já veio. Deus, é verdade. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E Ele nos trouxe aqui nesta noite Aleluia. para dizer que a nossa história não Deus. acabou, como eu falei lá. Aleluia. Glória, A nossa história glória a Deus. continua. Oh, Tudo bem, eu posso derramar lágrimas hoje. Você pode derramar lágrimas hoje. Você pode derramar lágrimas amanhã. Mas haverá um dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Ele vai enxugar. Mas nós sofremos por antecedência. Missionária Monique. O médico deu um diagnóstico para você, não deu? Ah, você não pode cantar. Ok? Você parou? O médico disse para você, você não vai mais andar, Milton. Você parou de andar? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus. Para glória. É fiel, Pai. A última palavra é de Deus. Se Deus disse vai fazer, vai fazer. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Irmãos, eu sinto a presença, a glória de Deus. Aleluia. Eu não sei como você está, como você tem passado. Eita Deus. Eu não sei como tem sido os seus dias. Mas eu sei uma coisa. Em Deus tem dias melhores para nós.
Irimandou que tamanás. Oh, Acho barabassubi calabaçou. Irimandou que te camanás subiandarras. E comenachou mecaturi calabassubi camanotou. Iricandalabassuri andarras. Se me comer camanás. Irixou que com uma somecarratu e calabaçou. Aramandá, subirá, mandou que o manda subir calabaçou, derramar. Ai, Deus tremendo e fiel. Aleluia. Oh, glória. Deus está dizendo, eu não me esqueço de você. Ah, Jeová da glória. Deus tem o seu nome. Deus tem o Espírito nosso Santo. nome escrito nas palmas das suas mãos. Aleluia. Deus tem o meu nome, tem o seu, tem o nosso nome escrito nas mãos dele. Não tem como Deus esquecer de nós, irmãos. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos, sabe onde? Deus nos escolheu na eternidade. Na eternidade Deus escolheu você. Na eternidade Deus me escolheu. Na eternidade Deus nos escolheu. É por isso que no Salmo 139 está escrito: antes que você fosse formado no ventre da mãe, eu já te conhecia. Tu eras meu, tu és meu. Irmãos, Deus sabe o que você está passando e o que nós estamos passando. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. É, Jeová Banamaço. Deus sabe. Ah, Deus tremendo. Tem um aplicativo que conta quantos passos nós demos durante o dia. Tem um aplicativo que conta quantos passos nós demos durante o dia. Só que antes que esses passos sejam computados, Deus já sabia. Glória a Deus. Aleluia. Aonde eu ia pôr o meu pé, aonde eu ia entrar, aonde eu ia sair. Deus conhece. Irmãos, a promessa ainda está de pé. Aleluia, Jesus. Você pensa que não vai se concretizar, mas vai sim. Não foi eu que prometi nada para você. Não foi o vosso pastor que prometeu algo para você. Foi o nosso Deus. Ele que prometeu. O tempo de Deus, irmãos, ele é diferente do nosso. Diferente. Diferente. O horário de Deus é diferente. O tempo, Eclesiastes diz que tem um tempo para todas as coisas. Teve um tempo de nascer, certo? E há um tempo para morrer. Entre o nascimento, meu nascimento, seu nascimento e o momento da nossa morte tem um intervalo. Esse intervalo é para ser aproveitado na presença de Deus. Eu preciso aprender a aproveitar esse tempo, esse intervalo entre o nascimento e a morte. Eu preciso aproveitar esse intervalo porque esses dias, esses momentos foi o Senhor que nos deu, o Senhor que deu a você. Aleluia. Oh, glória. Como você tem aproveitado esse tempo? O que você tem feito da sua vida nesse intervalo? Deus quer que vivamos, irmãos, em plenitude. Em plenitude. Deus quer que vivamos em plenitude. Deus quer que vivamos e andemos de vitória em vitória. Tudo bem, eu acredito que nem todos os dias são dias felizes. Tem um momento de choro, um momento que nós derramamos lágrimas, mas na palavra de Deus diz que enquanto eu derramo as minhas lágrimas na presença do Senhor,
Tem um anjo com uma taça colhendo as minhas lágrimas e levando até ao trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando você não conseguir falar uma palavra para o Senhor, se derrame com lágrimas, Aleluia. porque Ele entende, Ele conhece, Ele sabe o que você precisa. Aleluia. Ele sabe. Oh, Deus. Aleluia, Senhor. Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele se atrasou. É, Deus. Algumas vezes nós achamos que Ele está fora de horário, fora de tempo. O tempo de espera não é um tempo perdido, irmãos. O tempo de espera não é um tempo perdido. É tempo de preparo. Aleluia. Glória. Esse momento que nós esperamos, que não chega, que não vem, nós ficamos angustiados. É o tempo que Deus está nos preparando para receber a nossa vitória. Aleluia. É o tempo que Deus está nos preparando para nós recebermos aquilo que Ele prometeu para nós. Aleluia. Esse momento que você está esperando, você não está perdendo nada. Estás ganhando experiência na presença de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Espírito Santo de Deus. Uma paz. Aleluia. Glória a Deus, é verdade, Pai. Deus disse para Abraão que daria um filho para ele. É verdade. Deus fez essa promessa para Abraão, que ele teria um filho, o filho da promessa. Vocês sabem quanto tempo Abraão esperou para que Isaac viesse? 25 anos ele esperou. 25 anos, irmãos. 25 anos não são 2 horas e meia, não são 2 dias e meio. 25 anos é uma vida. E ele esperou. Ele continuou na dependência de Deus. E a promessa chegou. Aleluia. Glória a Deus. 25 anos para você é pouco ou é muito? É muito, irmãos. Mas nem por isso Abraão deu cabo à sua vida. Nem por isso Abraão quis desistir. Nem por isso Abraão quis retroceder. Ele continuou avante, continuou seguindo, continuou marchando, mas esperando, irmãos. Nós precisamos aprender a continuar marchando, trilhando, caminhando e esperando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não tem um ditado: quem espera sempre alcança, irmão. Quem espera sempre, sempre alcança. Aleluia, Jesus. Mas o segredo está ainda continuando, que nós falamos lá segunda-feira. É Deus falando para nós: aquietai-vos e sabei que o Senhor Aleluia, é Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aquietai-vos e sabei É, que o Jesus, Senhor é maravilhoso, é Deus. Glória a Deus. É, meu Pai. Sim, meu Deus, é verdade. É, Deus, tu é fiel, Pai. É, Deca. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Sim, meu Deus, é verdade. Aleluia. Sim, meu Deus. Se Deus prometeu, não importa quanto tempo passou, Ele tem o tempo exato para cumprir o que prometeu. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Mesmo na dor, a promessa não morreu. Glórias a Deus. Você pode estar Jesus, enfermo, obrigado, você Senhor, pode estar foi sem fiel, emprego, Senhor. você pode estar Senhor, é maravilhoso. passando pela prova,
mas a promessa ainda não morreu. É, Jesus, Deus, o Senhor. João, no capítulo 11, verso 40, diz que disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Vocês conhecem esse versículo? Sim. Fala de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. As irmãs foram lá e disseram: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz: calma, ele não morreu, ele dorme. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. De repente você tem um projeto, de repente você tem alguma coisa que você gostaria de fazer e você engavetou, achando que morreu. Não, não morreu. Hoje Deus pode desenterrar aquilo que você acha que está perdido. Porque tem coisas que nós achamos que está perdido. Não tem mais jeito, Paulo. Mas Deus desenterra hoje, diz que não. Aleluia, Jesus. É, Senhor. De repente você tem algo que está lá debaixo da gaveta do juiz. Lá debaixo da gaveta do juiz, ele já até esqueceu. Deus tira todas aquelas folhas lá e pega o seu e coloca em cima. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus sabe fazer, Deus sabe agir. Aleluia. Você pode olhar ao seu redor e você pode ver que tudo está em ruínas. Mesmo assim, quando nós enxergamos ao nosso redor que parece tudo em ruína, pastor, Deus, Ele vê o nosso futuro. Deus enxerga o nosso futuro restaurado. Glórias, aleluia, Jesus. Parece que tudo acabou, parece que tudo morreu, mas Deus vê o nosso futuro restaurado. A promessa não morreu, está sendo preparada para ressuscitar com glória. Quando ela chegar, você vai falar assim: meu Deus, eu não esperava tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Mas é que Deus, Ele sabe qual é o melhor para nós. Aleluia, glória a Deus, é verdade, Senhor. Tem pessoas que não recebem aquilo que Deus prometeu de imediato. Sabe por quê, Paulo? Porque esse Deus desse naquele momento aquilo que Ele prometeu, amanhã você ia esquecer. Vocês lembram dos leprosos que chegaram até Jesus? Foram 10, não foram? Só um voltou para agradecer o que recebeu. Sabe por quê? Muitas vezes Deus quer uma resposta nossa. Deus quer saber se eu sou grato a Ele, se você é grato a Ele. Vai chegar a tua bênção, vai chegar a sua vitória, mas não esqueça de agradecer. Não importa quanto tempo demorou, mas a vitória vai chegar. E eu preciso saber agradecer. Fiel é aquele que prometeu. Números 23, 19 diz: Deus, vocês sabem a história, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Que Deus falou, irmãos, está falado. Aleluia. Está dito. O caráter de Deus é garantia de que a promessa está de pé. Aleluia, glória a Deus. O caráter de Deus é a garantia que a promessa está de pé. Ele não apenas promete,
Ele tem poder para cumprir. Aleluia. Eu posso prometer, como nós falamos, e não cumprir. Eu posso prometer e não cumprir. Mas Deus promete e cumpre. Aleluia. Deus, Ele não falha. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, verso 15 diz: E assim, esperando com paciência, alcançou Abraão a promessa. Aleluia. Ele soube esperar com paciência. Se você tem promessa e pensa que está demorando, não. A promessa ainda está de pé. Glória a Deus. Aleluia. Deus fez um concerto conosco. Deus fez um concerto comigo, Deus fez um concerto com você. E Ele está assinando. Não, eu falei. Aleluia. Está falando. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós precisamos erguer É verdade. a nossa fé. Glória a Deus. Tem muita gente que está perdendo ou já perderam a esperança. E algumas pessoas falam que a esperança é a última que morre, não é isso que falam? Mas a esperança, ela não morre. Porque a nossa esperança é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A esperança nunca morre. Porque a nossa esperança é Cristo. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Santo, santo é teu nome, Jeová. Eu quero orar por vocês, mas antes nós vamos ouvir a missionária Monique cantar o hino. O hino que ela vai cantar é o hino que nós ministramos aqui. E depois eu oro. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jeová. Ouça, Aleluia, Jesus. ouça e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, Glória a Deus. santo é teu Aleluia. nome, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Adore a Deus. Espírito, calma. Sei que a promessa é maior que a dor. É, Jesus. Sei que você não desistiu e nem parou. É, Deus, Isso é verdade, motivos pra desanimar. Um vencedor como você Glória, tem história glória, pra glória, contar. glória a Deus. Tem história pra contar. Aleluia, Colecionador de sonhos, sobre